Há muitas dúvidas sobre o que acontecerá com o futuro anunciado partido de Bolsonaro. Bom, vamos pensar aqui algumas coisas importantes, tá? Trazer algumas informações importantes. Primeiro é o seguinte, existe demandas, né, que precisam ser cumpridas, demandas legais para a formalização de um partido. Tem lá um percentual bem pequenininho por estado, um número X de estados, 0,1%, uma coisa pequena, e tem um número mínimo de assinaturas, né? Esse por estado e o total, que pode ser concentrado em 2 ou 3 estados. Então, aí ele iria para os estados mais conservadores, obteria essas assinaturas, por exemplo, onde o PSL governa, Santa Catarina, onde a base de Bolsonaro, Rio de Janeiro. A obtenção do número de assinaturas não é complicado para a formalização, a legalização de um novo partido político. O presidente da República teria condições de, em uma fala, mobilizar os seus seguidores, e ele tem muitos, o núcleo mais militante do bolsonarismo facilmente conseguiria essas assinaturas. Aí elas têm que passar por uma análise do Tribunal Superior Eleitoral. Existem coisas que são triviais, coisas que são prosaicas, né? O tribunal precisa ter pessoal para analisar, precisa ter presteza, celeridade, e aí é que as coisas começam a se complicar, né? Pode ser que não seja possível, né? Ainda que assinaturas todas colhidas da forma legal, todas bem feitas, todas passíveis de serem comprovadas fielmente, elas poderão ser obtidas no tempo hábil, mas talvez a burocracia do TSE não consiga avaliá-las, avaliar a sua veracidade no tempo hábil para que o partido de Bolsonaro seja habilitado a disputar a eleição municipal de 2020. Então isso é algo incerto. Nós estamos já no final do ano, isso teria que estar pronto até o iniciozinho do próximo ano. Então é improvável que ocorra, repito, por conta das dificuldades burocráticas do TSE. Tá? A outra coisa é o seguinte, vamos supor que ele não consiga formar o partido, né? Então um dos caminhos possíveis das candidaturas apoiadas por Bolsonaro na eleição municipal é apoiar candidato de quaisquer partido, né? Ele vai lá, os seus enviados conversam com o candidato e fazem um acordo. Olha, o presidente lhe apoia, nós lhe apoiamos e uma vez eleito você tem um compromisso de vir para o nosso partido, porque nesse intervalo ele será legalizado. É claro que esse compromisso poderá ser cumprido por alguns, poderá não ser cumprido por outros. Não é um cenário dos mais confortáveis para Bolsonaro. Existe uma coisa muito importante do ponto de vista eleitoral. O presidente da República não elege prefeitos. O presidente da República não elege governadores. Governadores não elegem prefeitos. Tá? Eu tenho isso de pesquisa, né? Eu tenho muitas pesquisas, uma base imensa. O fato de Bolsonaro ir para a campanha pedir voto para A, B ou C não significa que ele consiga eleger A, B ou C. Isso não acontece, são muitos os casos. Eu vou lembrar algo que eu vi acontecer na minha frente na eleição, já faz um tempo isso, na eleição, se eu não me engano, de 2008, tá? Jaboatão dos Guararapes, um município vizinho a Recife, imenso, região metropolitana do Recife, muito populoso, grande geograficamente, pobre. Existia um candidato apoiado por Lula 2008, auge da popularidade de Lula, um dos auges, né? Um dos momentos, né, mais altos de sua popularidade. Carro de som circulando no município com a voz de Lula apoiando um candidato chamado André Campos. Local, PT local, campanha 100% petista. Existia um outro candidato, Elias Gomes, para o qual eu trabalhei, né? E Elias Gomes tinha sido prefeito de um município vizinho a Jaboatão dos Guararapes, o município de Cabo de Santo Agostinho. Então a campanha dele foi feita, quem deu certo no Cabo, quem foi um bom prefeito no Cabo, será em Jaboatão dos Guararapes. Ele de fato tinha sido bem avaliado no Cabo de Santo Agostinho.
e ele colocou o foco da campanha dele em dois temas, o tema da saúde e o tema da pavimentação de ruas. E eu me lembro, falando para ele, eu disse, olha, esqueça o apoio de Lula ao outro candidato, isso não interfere. E, de fato, Elias Gomes acabou vencendo. Tá? Existem inúmeros casos. Na época também, Sérgio Cabral era um governador super popular no Rio de Janeiro, apoiou 19 candidatos na região metropolitana, fez campanha, ele estava numa avaliação, a avaliação dele ótimo e bom como governador, imenso, elegeu só 3 dos 19 que ele apoiou. Então existem inúmeros casos. Se você tiver a oportunidade de ver depoimentos de ex-governadores ou pessoas que têm acesso narrando depoimentos, todos eles, quer dizer, sabem que o apoio deles não leva a eleger prefeito, né? Nenhum deles se deixa iludir por essa visão. Então o fato de Bolsonaro apoiar candidatos não significa que ele vai eleger. O que ele vai conseguir, é claro que no primeiro momento, na hora que ele apoia, ele vai dar muita visibilidade a esse candidato, vai dar um empurrão para cima ali. Agora, a vitória eleitoral depende de muitos outros fatores para além desse empurrão para cima. Então isso será um problema para Bolsonaro. Ele acredita, né? Ele acredita nas coisas mais estapafúrdias do mundo, ele tem uma visão de mundo anticientífica, eu estou passando aqui uma visão de mundo científico. Então ele acredita provavelmente que o apoio dele vai eleger muita gente. Não vai acontecer. Não acontece desse jeito. Pode haver em alguns casos que o apoio dele tenha a sorte, do ponto de vista dele, de coincidir com um candidato favorito no município pelas razões municipais e não por conta do apoio. E aí, se ganhar, ele até vai dizer, não foi por causa do meu apoio, mas não foi. Tá? Ele nem vai perder, nem vai ganhar. Os apoios de cargos para cargos diferentes, eles são inefetivos do ponto de vista do resultado eleitoral. Tá? Então, esse é um problema do PSL. A outra coisa é quantos deputados irão sair do PSL para a Aliança pelo Brasil, quer dizer, para o partido que Bolsonaro pretende fundar e pretende ir. Né? E aí existe uma briga muito grande, o Bivar controla o PSL, o objetivo de Bolsonaro e de seu grupo mais próximo é processar Bivar, é encontrar e revelar casos de corrupção de Bivar, de tal maneira que o Tribunal Eleitoral o afaste do partido. É bom lembrar que isso já aconteceu com Roberto Jefferson. Né? Roberto Jefferson foi perseguido por inúmeros processos e em nenhum momento ele deixou de ser a pessoa que manda no PTB. Né? O fato de Bolsonaro ser o presidente da República pode interferir nisso? Olha, pode ser que sim, pode ser que não. Existe independência dos poderes. Nós já vimos aí, cansamos de dar esse exemplo, todo mundo sabe disso. Lula, Dilma, eles indicaram vários ministros do Supremo Tribunal Federal que tiveram o tempo inteiro total independência com relação a eles. Quer dizer, a indicação não teve relevância nenhuma no comportamento desses ministros. Então o fato dele ser presidente da República e requisitar, e sua equipe requisitar alguma coisa ao TSE com relação ao Bivar, não significa que o TSE vai dar vitória porque ele é o presidente da República. De modo algum. Tá? Isso não é certo. Né? E Bivar é um político das antigas, né? Sempre, nunca teve muito sucesso, né? Mas ele sabe navegar nesse mundo, ele vive em Brasília, tem conexões com a burocracia de Brasília, então há uma disputa ali. O fato é que o PSL só é do tamanho que é hoje por causa de Bolsonaro, por causa do seu crescimento na campanha eleitoral de 2018 e da campanha, da reta final de campanha, associando o nome dos deputados federais ao nome de Bolsonaro. Ele, ao sair do partido, perde esse capital político. Essa saída tende a ser uma saída ruidosa, já está sendo e tende a ficar ou igual ou mais ruidosa do que já é, porque ele vai ter essa disputa com o Bivar, que parlamentares vão manter o mandato, que parlamentares não vão manter, se o PSL vai pedir a cassação ou não. Então vai ser a perspectiva de muita confusão pela frente. Tá? É claro que pode não acontecer, a política é assim, quer dizer, pode haver uma composição, pode ser que Bolsonaro derrote completamente Bivar. Se derrota completamente, então por que vai criar um outro partido? Simplesmente tira ele da direção, assume o PSL e se quiser muda de nome. Bom, mas enfim, é uma situação de conflito. Né? É uma situação de conflito e que, por ser assim,
tende a gerar muitos ruídos. Do ponto de vista do mundo político, esses ruídos são ruins para Bolsonaro. Eles não têm impacto na avaliação de pesquisa de opinião no desempenho do governo. O eleitor não se preocupa com isso. O eleitor olha para essas brigas e diz: isso é coisa dos políticos, isso não tem nada a ver comigo. O que interessa para o eleitor é se o governo vai melhorar a vida dele. Tá? Mas do ponto de vista político, para Bolsonaro, é mais um desgaste neste mundo. Vão se acumulando desgastes. Pode ser que isso não resulte em nada. Agora, tá lá, imagina, né? Uma barragem que vai acumulando resíduos, vai acumulando água, vai acumulando aquela barragem, ela pode segurar ou não. Tá? Nós já vimos esse acúmulo de ressentimentos no primeiro mandato de Dilma, quando os políticos foram maltratados. Eu me recordo na época, eu conversando com vários políticos, eles diziam políticos não petistas, mas votando a favor do governo Dilma em seu primeiro mandato. Vários disseram para mim, quase que uma pesquisa qualitativa, quer dizer, a opinião de meia dúzia representava ali uma opinião mais ampla na Câmara dos Deputados. Eles diziam: olha, a gente vota com ela, somos parte do governo, mas estamos sendo maltratados. Se algum dia tivermos a chance de dar o troco a esses maltratos que estamos sofrendo, iremos dar o troco. E eles tiveram essa oportunidade. Eu não estou sugerindo que Bolsonaro será vítima de algo como impeachment, algo desgastante, 2 em seguida, o sistema político, pelo fato de um ter sido recente, 2016, ele teria muita dificuldade de fazer outro, mas essa barragem está se acumulando. Muitos deputados hoje já pensam da mesma maneira que pensavam durante o primeiro governo Dilma. Estamos com ele, votamos aí algumas proposições do governo, aquilo que consideramos correto. Não vamos criar confusão para o governo, mas dependendo das circunstâncias no futuro, e esse conflito no PSL adiciona esse tipo de complicador, a gente pode dar o troco para o governo. Isso vai se acumulando lá silenciosamente, digamos assim. Só aparece em conversas dessa natureza, conversas tete a tete com os políticos. Eles narram, de fato, o que eles pensam. O PSL, ninguém sabe quantos deputados vão sair do PSL rumo à aliança pelo Brasil. Né? Vamos supor que seja, o PSL está lá com 50, vamos supor que seja metade, né? Um chute aí, metade. Já existem algumas indicações que pode ser isso mesmo. O PSL tende a se alinhar ao centrão. Os principais líderes do PSL, Bivar e outros, né? Os mais experientes são poucos, já vieram do centrão, são pessoas egressas do centrão, então eles tendem a se aliar ao centrão. O centrão é que tem dado a tônica, tem dado os rumos do processo legislativo no Brasil na Câmara, e a Câmara condiciona uma parte do que ocorre no Senado. Então era um pouco isso, né, para que você observe na política, né, esse grande ruído que tende a acontecer, e essa coisa do PSL, né, o tamanho que ficar o PSL, ele terá muitos recursos e tende a se aliar ao centrão, e Bolsonaro terá que começar tudo do zero. Terá que começar do zero com alguns deputados que provavelmente não irão arrastar tempo de TV nem recursos partidários, e se o partido ficar pronto somente depois da eleição presidencial, eleição municipal, não puder disputar a eleição municipal, Bolsonaro terá que apoiar candidatos de outros partidos com este compromisso, de uma vez eleitos, eles irem para o PSL, compromisso esse que será cumprido por alguns e não por outros candidatos eleitos. Tá? Então eu acho que é basicamente isso, que no momento esse assunto vai voltar aqui no canal. Esse assunto vai voltar, vão ter novidades. Eu acho que a atualização da semana é esta. Eu acho que é uma atualização importante e relevante para que você tenha em mente nas próximas semanas.